Então, vamos começar dando uma sistematizada nas coisas. Eu penso assim, acho que eu não vou voltar a limite, posso começar de derivadas, limite, derivada. Bom, qualquer coisa, só falar. Cair no mar, estou me afogando. Eu tenho essa metáfora que é uma coisa importante no curso. O curso é como se fosse um transatlântico, andando assim. Aí, se você cair no mar e não fizer muita coisa para te resgatar logo, você morre. Muito bom. Então, tá bom, vamos pensar assim, derivada integral. Então, vamos considerar assim, I é um intervalo. Intervalo significa que pode ser aberto, fechado, semiaberto, limitado, não limitado, mas é um intervalo. E aí a gente tem uma F de I em R. Então, vamos dizer, vamos pegar assim um ponto A, um ponto do intervalo. Eu vou tentar escrever de maneira que a derivada direita e derivada esquerda estejam incluídos, tá certo? Porque quando você tem um intervalo, tem um ponto daqui, você só tem derivada direita. Mas, então, definição. F' de A é A e F em A, se vou colocar assim, 1. Não vou botar 1 por enquanto, depois eu vou. Se limite, quando H tende a de F de x mais H menos F de x sobre H igual a F' de A. Essa é a definição padrão. Entendido aqui, né, que isso significa que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de H menor que delta, e H em I, isso implica F de x mais H menos F de x sobre H menos F', x não, F de A. Aqui é A. Devia ter mudado ontem. F' de A menor que epsilon. Tá? Quando eu incluo essa hipótese que H pertence a I, então está liberado o A ser uma extremidade do intervalo. Eu não vou pegar o H. H pertence aí, não, aqui, desculpa, H pertence aí está mal feito, né? A mais H pertence aí é o A mais H. Até é uma hipótese que, na verdade, até
deveria estar de qualquer maneira, porque se o intervalo, certo? Eu tenho um intervalo limitado e o A está aqui, eu não posso pegar um A mais H aqui fora, mesmo estando no meio. Então, é uma hipótese que, de alguma maneira, fica subentendida, que eu estou explicitando, não por causa disso, né, mas por causa disso, por isso aqui. No penúltimo teste, eu botei duas definições alternativas que são... Então, aqui eu vou chamar posso botar ou 2. Essa daqui é uma ideia bem... Você vai traçar a tangente no ponto, e aí você pega aqui o A, o F de A, aí pega aqui o A mais H, passa a secante nesses dois pontos. Isso dá uma certa... Geometricamente, a gente chama de coeficiente angular, mas o importante aqui, ela dá uma relação entre o acréscimo em F em relação ao acréscimo em X. Eu acrescentei. Aumentei H aqui, o negócio aumenta desse tanto aqui. Idealmente, eu penso que esse aumento, essa taxa de variação deveria, não, mas eu sonharia com ela constante, né, nos bons tempos, lá dos problemas de regra de 3 do colégio e tal. Mas eu vim de ônibus hoje, de alguma maneira, o ônibus freia, anda mais depressa, mais devagar. Né? Você vem a pé ou qualquer outra condução, normalmente, você vê que a velocidade varia. Né? Então, você pega isso e pega o limite. Mas, vamos dizer, tem uma outra maneira, uma outra definição que corresponde a você dizer, ó, está aqui o A, e aqui a gente tem uma tangente, vou desenhar ela em azul, lembrar do Michel. Michel era um aluno daltônico, toda vez que eu escrevia com giz azul, ele falava, está com giz. Eu não entendi até o dia que ele falou, não, eu sou daltônico, eu não enxergo. Então, aqui é meio que dizer, ó, essa azul, né, é a... Aqui você tem o A mais H. Em azul, a gente tem a função que é dada por F de A mais H F' de A. Para cada H, eu vou ter isso aqui. E aí, o F de A mais H, ele é aproximado por isso. Você olha aqui, você tem aqui o F de A, essa parte aqui é o F de A, essa parte aqui é o F' de A vezes H. E o F mesmo, né, é isso daqui mais esse restinho aqui, R. Ele depende de A e de H, mas eu vou escrever como o H está parado, o H não, o A está parado, eu vou escrever só como dependendo de H, que é justamente a diferença, né? A diferença entre a função de verdade e a aproximada pela derivada. Então, esse R de H, né, claramente, né, só fazer a conta, né, o R de H
é igual a F de A mais H menos F de A menos F' de A vezes H. Claro, esse R de H, quando o H tende a zero, o R de H tende a zero. Mas isso não caracteriza a derivada. Porque você poderia botar uma reta secante aqui, né? Se eu botar uma reta secante qualquer aqui, mesmo assim, ó, senão eu vou aproximar por isso daqui. Quando o H tender a zero, ó, esse cara está tendendo para cá, esse está tendendo para cá, a diferença entre os dois também está tendendo a zero. Seria 1. Então, o que caracteriza esse R de H é que se você botar no microscópio, dividir por H, se eu definir esse R de H aqui, então o limite, quando H tende a zero, nessas mesmas condições aqui, né, de R de H, não é só o R de H que tende a zero, é o R de H dividido por H que tende a zero. Você bota um microscópio, aliás, é um experimento que vocês podem fazer, bonitinho. Você pega uma função que você conhece, x2, qualquer coisa assim, bota lá o gráfico, bota aproximação pela tangente, olha para esse cara aqui, aí começa, faz a variação de escala, né? Você vai ver esse negócio aqui pequenininho, mesmo quando você amplia. Quando você chega bem perto daqui, você amplia e esse cara ainda está pequenininho. Esse daqui cresce, esse está pequenininho. Então, o limite aqui significando a mesma coisa aqui que esse. Essa ideia tem uma vantagem, que é a seguinte: você está dizendo que a F está sendo aproximada por isso daqui, com um erro que não só tende a zero, mas também ele dividido por H. E aí pode ser, a grande vantagem é que eu posso dividir por módulo de H, em vez de dividir por H, dá no mesmo. A diferença é a seguinte, é que quando eu fizer aproximação para funções de R2, uma coisa assim, ou tomando valores de R2, qualquer coisa assim, quer dizer, você vai ter um A, que é um ponto do plano, vamos dizer, caso mais simples, aí você tem o A mais H está aqui, e o H é um vetorzinho. Você não pode dividir pelo H, mas você pode dizer, ó, a norma do H vai ficar pequena, então você pega aqui o tamanho desse cara daqui e pode dividir por isso e ainda faz sentido. Então, essa definição aqui tem esse... Além de, vamos dizer, mostrar um outro ponto de vista da derivada, é importante porque ela vai aparecer na generalização. E uma terceira, que parece muito menos popular, mais inocente, né? Ou 3, o limite, quando alfa e beta tendem para A, com A pertencente a alfa beta, de f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa. Vou ter que apagar isso aqui. Igual a f' de A. Aqui é só uma variação dessa ideia, só que você está pegando o A aqui, está pegando o alfa aqui, o beta aqui. O alfa pode ser o A, o beta pode ser o A, mas os dois não podem ser iguais.
E aí, em vez de tomar uma aproximação assim, você toma uma aproximação assim. Por exemplo, se você pensar em dar uma reta aqui, tirar uma tangente paralela a essa reta, você vai chegar num ponto via aproximações desse tipo. Mas isso tem um significado um pouco diferente. Você pode pensar assim, como se você tivesse um fluxo, assim, alguma coisa entrando por aqui, saindo por aqui. Você mede o que sai menos o que entra. Pode ser que entre por aqui, sai por aqui também, dependendo. Então, isso aqui, esse valor de F significaria que está entrando alguma coisa aqui com um valor mais baixo e está saindo com um valor mais alto. Aí você mede essa diferença e divide pelo comprimento, tem uma certa densidade de fluxo. Isso também vai se generalizar mais à frente. Mas, vamos dizer, essa daqui é menos, injustamente menos popular, porque a generalização dela é mais difícil, talvez, de captar sem isso daqui. Bom, então, isso é a definições da derivada. Né? E tem teoremas associados à derivada. Vamos dizer assim, vou apagar aqui, eu vou ficar com essa definição, não que eu vá usar ela muito, mas como a derivada é um limite, a gente pode usar as propriedades do limite e garantir, né, propriedades F e G de I em R deriváveis acho que eu vou trocar esse A aqui, vou trocar por um X, senão eu vou ficar me corrigindo depois, toda hora. E X está meio, vamos dizer, não está muito castiço. Um X em I. Então, valem as regras de derivação da soma do produto. Então, F mais G linha de X mais ou menos igual a F linha de X mais ou menos G linha de X. Aqui é direto, né? Porque você faz F de X mais H mais G de X mais H menos F de X menos G de X, você separa em dois e como o limite da soma é a soma dos limites, sai direto. É claro que você pode inventar duas funções que não sejam deriváveis em x e somar elas e ter uma função derivável em x. Aí, vamos dizer, você teria a derivada da soma, mas ela não seria a soma das derivadas que não existem. É bem fácil, é só você pega uma função quebrada no ponto, pega uma outra quebrada também, mas que a soma das quebras se cancelam. Pode até fazer descontínuo. Né? Pega uma função assim que salta para cá. A outra vem assim e salta para cá. Quando você soma, dá uma constante. Então isso aqui vale a segunda, a derivada do produto. Né? Tem essa regra aqui.
Tem uma maneira meio geométrica de você enxergar, que é desenhar um retângulo como produto, né? Botar aqui o f de x, aqui o g de x, aqui o g, botar aqui o g de x mais h, aqui o f de x mais h, e aí você parte essa diferença desse retângulo maior para o menor com essa soma de 3, e aí funciona. Também fica até mais simples se você disser, não, esse aqui é U, esse aqui é ΔU, esse aqui é V, esse aqui é ΔV. E aí você não precisa ficar chamando esse aqui de f de x mais h menos f de x. Tem uns macetes assim. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Spivak, que faz essa coisa, faz ficar bem complicado de maneira desnecessária. Fica somando, subtraindo o negócio. Mas também tem o seu valor, porque às vezes você tem que enxergar isso numa situação, certo? Esse ΔU não vem pronto para você. É uma maneira de pensar. Então tem essa regra daqui. O quociente, né? O quociente só vai funcionar se, vamos dizer, se g de x diferente de zero, aí você pode... quando g de x é diferente de zero, não quer dizer que g, vamos dizer, g naquele x é zero, não quer dizer que nos outros vai ser zero. Mas uma função derivável é uma função contínua. E uma função contínua, ela mantém o seu sinal, você tem assim, uma função, ela está aqui no ponto x, ela é positiva, ela não pode virar zero logo aqui, assim, encostando aqui. Quer dizer, tem uma... Por quê? Porque ela fica, para x aqui próximo, ela vai ter que ficar aqui perto. E aqui perto você dá um perto tal que esse cara fica acima de zero, então nesse intervalo aqui a função vai ficar acima de zero. Então ela não zera perto do... Se g de x é zero, significa que g dos caras próximos de x vai ser diferente de zero e eu posso considerar a função quociente. E aí eu posso, vamos dizer, pensar na derivada dessa função. F sobre g linha de x é igual isso aqui também é via limites, dá um trabalhinho. Eu vamos dizer, não sou nem da geração que tinha computador, então certamente quando eu era adolescente eu nem podia ficar lá programando e tal. Mas eu fiz pré-vestibular para exames mais difíceis que caía a derivada, eu lembro que eu deduzia essas regras de derivação. Quer dizer, você pode deduzir essas regras se você quiser. Então aqui a gente tem soma, diferença, produto, quociente, né? E tem a regra da cadeia, né? Chamada regra da cadeia. Aí é diferente, né? Ela quase que, vamos dizer, a gente deveria botar uma propriedade à parte. Fora dessas daqui. A regra da cadeia vai exigir que a gente tenha uma G de I em J, F de J
em R. E aí a gente olha para a derivada de f da composta em x. O desenho é esse, né? O i está aqui, o j está aqui, o r está aqui. Então você pega aqui o x, ele vem aqui no g de x e vai aqui no f de g de x. A g faz assim e a f assim. Essa é uma situação em que pensar a função como um gráfico aqui só atrapalha. Porque você precisa botar as duas. Então faz muito mais sentido você olhar para cá e dizer, ó, passou aqui do x para o x mais h, vou botar aqui, vou chamar ele de Δx aqui. X mais Δx, também é melhor, né? Eu vou chamar x, y, z. Tá? Então, o y igual a g de x, z igual a f de y. Tá? Então, tem o x aqui, o y aqui. Os y aqui vão ser obtidos como g de x e os z's daqui vão ser obtidos como os f's dos y. Então, se tem o Δx aqui, se teve uma variação Δx, tem uma variação g de x igual a y, tem uma variação para y mais ΔY. Então, está aqui o Δx, está aqui o ΔY. E, quando você tem essa variação ΔY aqui, você pode vir parar aqui no... esse cara daqui é o z mais ΔZ. Você tem uma variação aqui, que nesse caso eu botei negativa porque não cabia mais para cima, mas é bom lembrar que pode ser negativo. E aí, derivar a f bola g, derivar isso aqui, é olhar a razão entre essa variação e essa daqui. E é só você dizer, bom, eu quero ΔZ sobre Δx, mas eu tenho ΔZ sobre ΔY e tenho ΔY sobre Δx. Então, multiplico. E passo ao limite. Então, isso daqui vai dar... então, você olha para ΔZ sobre Δx igual a ΔZ sobre ΔY vezes ΔY sobre Δx. Vou apagar esse de cima. Isso aí é você fazer f de g de x mais Δx menos f de g de x sobre Δx. É isso que você quer. Ele não vem pronto assim, mas é meio que você dizer, ó, eu penso isso daqui como y mais ΔY, esse como y, e aí eu multiplico e divido por esse cara daqui. Então, eu faço aqui... aliás, então, eu tenho f de y mais ΔY menos f de y sobre Δx. Isso daqui, por outro lado, é z mais ΔZ e esse aqui é o z. Então, assim que esse negócio aparece, né? Eu estou com esse cara daqui, tem um Δx, e quando você dissesse, eu tenho ΔZ sobre Δx, eu faço aparecer um ΔY no meio, que corresponde, né, a eu multiplicar em cima e embaixo por g de x mais Δx menos g de x. Nos livros de cálculo, frequentemente aparece isso,
Por que essa demonstração tem um detalhe, né? Que é, vamos dizer, isso aqui, a ideia é isso daqui, né? Isso daqui vai tender para a derivada, que é o que eu quero calcular. Esse daqui, ΔZ sobre ΔY, é a variação em Z sobre a variação em Y a partir do ponto G de X. Então, esse cara daqui vai tender para G' de Y, ou seja, G' de G, G' não, F' de G de X. F aqui, eu estou calculando variação de F aqui sobre a variação do Y aqui. O ponto que eu estou é o Y igual a G de X. Então, aqui eu tenho F' de G de X. E esse daqui vai tender para G' de X. Então, a regra da cadeia vai me dizer isso. Isso aqui é F' de G de X vezes G' de X. Essa demonstração extremamente simples, ela tem um bug, que é o seguinte: eu multiplico em cima e embaixo por ΔY, mas, a rigor, eu não posso garantir que esse ΔY é diferente de zero. O ΔX é diferente de zero, mas para pontos próximos de x, eu posso ter o valor de f igual ao valor de f de x. Então, esse cara daqui poderia ser mandado no mesmo cara que o de cá. E aí, esse cara que eu estou botando no denominador poderia ser zero. Então, na verdade, esse caso tem que ser tratado em separado, observar. Então, mas é muita energia, vamos dizer, gasta no momento em que o importante é entender isso aqui. Basicamente é o seguinte: se para qualquer intervalo em torno de x ainda acontecer de ter x mais ΔX iguais a, quer dizer, o f deles igual ao f de x, então a derivada de g em x vai ser zero. Porque ela está tomando g de x mais ΔX menos g de x vai ser zero para valores arbitrariamente próximos, então o limite, mesmo dividido por ΔX, vai ter que ser zero. E aí você resolve esse caso em separado. Mas eu não vou vamos dizer, me concentrar nisso. O importante aqui da regra da cadeia é entender essa ideia aqui, esse desenho e essa conta daqui. E aí, com essas regras de derivação, quer dizer, aí a gente a partir daí, a gente tem três regras de derivação. Regras específicas. Porque até aqui eu disse, ó, essa é a definição de derivada, e se eu tiver duas funções deriváveis, eu combino elas e sei derivar, mas eu ainda não aprendi a derivar nenhuma função. Então, vamos dizer, a primeira é que se f de x igual a x, então f' de x igual a 1. É mais óbvia de todas. A segunda é que se f de x igual a seno x, então f' de x igual a cosseno x. Para não me aborrecer deduzindo o cosseno do seno, assim, tem uma terceira, tem uma que eu esqueci aqui da função inversa. Eu posso dizer, bom, se g de x igual a cosseno x, então g' de x igual a menos seno x. E a terceira é que se f de x igual a log de x, log é sempre o logaritmo natural
f' de x é igual a 1 sobre x. E tem uma regra, vamos dizer, de função inversa, que também é uma regra geral, que diz só o seguinte: se você tem uma f de i j com inversa f a menos 1 de j em i. Eu posso dar uma versão mais chata dessa regra, mas tem inversa. Então, se f' de x é diferente de zero, então f a menos 1 linha em f de x existe. O que essa regra diz? Ó, eu tenho... aqui já posso pagar. Eu tenho uma função assim. Quando você está com funções que têm inversa num intervalo real, a função vai ter que, o contínuo, vai ter que ser crescente ou decrescente. Não pode. Então é uma cara assim. Então, se essa aqui é a nossa f, a inversa é a f vista daqui. Aqui você tem o x, o y. Então, se aqui você tem x aqui, f de x aqui, igual a y, então o x é o f a menos 1 de y. Então, na ideia de que a derivada é obtida a tangente, é o coeficiente angular da tangente, ou é o limite que você calcula aqui, é claro, né, que quando você faz aqui, né, o x mais delta x e o y mais delta y aqui, então aqui você tem o delta y e aqui você tem o delta x. Estou olhando aqui o delta y mesmo o delta x aqui. Ora, para calcular a derivada dessa aqui, você tem que fazer o delta x dividido pelo delta y. Vamos dizer, o limite, quando delta x tende a zero de delta y sobre delta x, é igual a f' de x. E o limite, quando delta y tende a zero de delta x sobre delta y, é igual a f' de y. Ora, esse limite é o inverso desse, desde que esse limite aqui não seja zero. Por quê? Porque se por acaso eu tiver aqui, como acontece, vamos dizer, em zero, quando você faz x elevado a n, pensa assim, x elevado a n com n ímpar, x ao cubo. X ao cubo chega aqui, ele faz assim. Só que ele tem uma derivada zero aqui. Aí quando você olha do lado de cá, você teria uma derivada infinita. Aí não vale. Então, é isso aqui. E uma vez que você sabe que é derivável, você usa f de f menos 1 de y é igual a y para derivar f menos 1 em relação a y. Usa a regra da cadeia. Você deriva isso daqui, você vai ter f' de f menos 1 de y vezes
f a menos 1 linha de y é a derivada disso, pela regra da cadeia. A derivada dessa nesse cara vezes a derivada dessa daqui nesse cara. Isso estou derivando em relação a y, né? Função de y. A derivada de y em relação a y é 1. E aí você tem essa derivada é 1 sobre isso aqui. Que vai dizer o quê? Que a inclinação da tangente vista de cá é o inverso da inclinação da tangente vista de cá. Só que uma é calculada nesse ponto e a outra é calculada nesse ponto. E aí a gente usa isso para calcular derivadas das funções arco-tangente, arco-seno, não sei o quê. Mesmo da exponencial. Quer dizer, se você sabe que o log da exponencial de x é igual a x, exponencial é inversa do logaritmo. O logaritmo, a derivada não se anula nunca. Então, não tem problema. Então, você deriva isso aqui, né? Log' do ESP de x vezes a derivada do ESP em x é igual a 1. A derivada de x em relação a x. Então, isso daqui vai ser 1 sobre ESP de x vezes ESP' de x é igual a 1. Então, ESP' de x é igual a ESP x. Então, você, tipicamente, com as regras derivadas da soma, do produto, do quociente, regra da cadeia, e o fato de que você pode derivar a inversa, desde que não dê merda, não tem muito como errar, entendeu? Porque se essa derivada aqui se anular, você faz isso aqui, se essa derivada se anular, você vai ter 0 igual a 1. Certo? Ou vai ter que dividir por 0, porque moralmente essa daqui é infinita. Então você teria um 0 vezes um infinito dando 1. Então, você deriva e... Claro, se você deixar lá indicado, o computador vai dar pau. Então, derivar é isso. Aí você pode montar um caixote assim, botar uma expressão que você faz a composta da composta, com quociente, não sei o que lá e tal. Qualquer macaco treinado aplica a regra e deriva. Então, vamos dizer, algoritmos para derivar, só tem, vamos dizer, a regra da cadeia, quando a gente faz a mão assim, a gente deriva primeiro a de fora. Mas, na verdade, a gente vai ter que calcular essa derivada num ponto que a gente tem que ter calculado. Então, você calcula, na verdade, de dentro para fora. Bom, sim, me alonguei na parte meio técnica, mas é porque eu tenho, nos últimos anos, negligenciado um pouco a coisa de aprender a calcular a derivada, e aí meus alunos terminam o curso de cálculo sem saber calcular a derivada. É meio como... No colégio, você aprende a fazer as contas, mas no começo não tanto assim, né? Tem uma hora assim, não, agora vai aprender tabuada. Então, tem aqui meio que a tabuada. Aí tem 3 teoremas. Tem um terceiro que tem a ver com a integral, mas vou falar de 2 teoremas de continuidade que a gente usa muito, né, junto com a derivada, né, que são, vamos dizer, teoremas de continuidade. O
O primeiro é o meu teorema favorito em matemática, o teorema do valor intermediário. Vamos supor assim, f de AB em R contínuo. O teorema do valor intermediário, ele diz que se tiver uma curva fechada aqui, um ponto está aqui no tempo A, e no tempo B ele está aqui, e ele andou continuamente no intervalo de tempo AB, em alguma hora ele passou por aqui. Só que, vamos dizer, a nossa versão, a curva é o eixo horizontal. Então, tem o A, o B, pode supor que o f de A é negativo, o f de B é positivo, ao contrário, e aí, para passar daqui para cá, tem que se anular a função. Mas é bom pensar assim, porque tem situações mais gerais que é a mesma ideia. Então, é isso, né? Se f de A vezes f de B é menor que zero, implica que existe x pertencente ao intervalo AB, tal que f de x igual a zero. Essa aqui é a maneira econômica de dizer que f de A e f de B têm sinais trocados. Um outro que a gente usa também, teorema do máximo ou do mínimo, né? É que f atinge no intervalo AB. É super importante que o intervalo seja fechado. Não é só pegar a função. Pega um intervalo aberto. Aí pega a função assim. Ela começa aqui, mas aqui ela não começa, porque ela não existe. E aí aqui ela teria um mínimo, um ínfimo, mas não atinge. Teria um máximo, mas não atinge. E pior, né? Quando o intervalo é aberto, por exemplo, 1 sobre x é uma função que no intervalo, qualquer intervalo zero alguma coisa, aberto, ela não vai atingir, não vai nem ser limitada. Então, na verdade, uma função contínua no intervalo fechado, ela é limitada e atinge o seu valor máximo, se ela é contínua, no intervalo fechado. E a mesma coisa para o mínimo. E a gente usa isso porque você faz um modelo, aí a sua função está definida num certo intervalo lá, se ele é fechado, você diz, então atinge o máximo. E aí, no ponto de máximo, a derivada é zero. Tem que lembrar que a menos que seja uma das extremidades. Então, aqui a gente usa esse teorema aqui, tipicamente, para garantir que a função se anula, então, garantir que raiz de 2 existe, é isso, tá certo? Você pega x2 menos 2, essa função aqui, né, para x entre 0 e 2, em 0 ela é menos 2, em 2 ela é 2, então entre 0 e 2 tem um ponto que essa função se anula, que é conhecido pela alcunha de raiz de 2. E você pode fazer isso com 3, 15, π, qualquer cara aqui você vai ter uma raiz quadrada. Então, aqui a gente tem o resultado que é
f de AB em R. E digamos assim, x0 ponto de máximo de F. Então, vamos dizer assim, contínua, né? Se ela é contínua, eu sei que tem um ponto de máximo. Então, assim, o que eu posso dizer é que ou posso dizer, se x0 pertence ao intervalo aberto AB, então IF tem derivada em x0, então f' de x0 igual a 0. Acho que tem que estar claro, né, que se o ponto de máximo estiver numa extremidade, não tem nenhuma obrigação de ter derivada zero. Se ele estiver no meio, também não tem obrigação de ter derivada se a função é contínua. Mas se tiver derivada, ali tem que ser zero. Basicamente, pelo seguinte, né, quando você calcula a derivada, você faz f de x0 mais h menos f de x0 sobre h com h maior que zero. E faz a mesma coisa, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h com h menor que zero. Esses dois limites têm que tender para a derivada. Só que quando h é maior que zero, quer dizer, aqui você vê que f de x0 mais h é menor ou igual que f de x0. Supostamente, f de x0 é o maior valor da função. Então, isso aqui é menor ou igual que zero. E esse daqui é maior que zero. Quando eu olho desse outro caso aqui, né, f de x0 mais h menos f de x0, aqui é negativo também, né? Só que esse daqui é maior que zero. Então, esse limite aqui, o limite pela direita, eu estou pegando uma coisa que é menor ou igual a zero, que é um maior ou igual a zero dividido por um menor que zero. Então, isso aqui tem que tender para alguma coisa que é menor ou igual que zero. Aqui é maior que zero. Né? Aqui é maior ou igual a zero. E aqui é menor ou igual a zero. Então, tem uma coisa que é maior ou igual a zero e uma coisa menor ou igual a zero tendendo para o mesmo limite. Não pode nem ser maior que zero, nem menor que zero. Se for menor que zero, o de cá não consegue tender a ele. Se for maior que zero, o de cá não consegue chegar nele. Então, esse limite tem que ser zero. É claro que é muito mais bonitinho você traçar tangente. A gente tem que ser horizontal, mas é uma demonstração que o computador entende. Então, isso aqui é meio que um feijão com arroz, né, de você fazer um modelo. Você quer achar o valor máximo da função, em alguma situação, você faz o modelo e dá essa função aqui que eu quero ver qual é o ponto de máximo dela. Não, então, a função é derivável em todos os pontos, está definida nesse intervalo aqui. Então, ou tem o máximo numa extremidade, ou tem o máximo num dos pontos dele, que a derivada se anula. Frequentemente, né, às vezes você tem um intervalo que é infinito. E aí você quer achar o maior valor da função.
tipicamente, no infinito, a função tende a zero. Ou alguma coisa. Você está pensando uma coisa positiva e tal, no infinito tende a zero. Então, veio de zero, foi para zero, é mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui, você pode... É meio que você dissesse assim, ó, a função tem esse perfil aqui. Então, tá bom. Tem um ponto aqui que não é de máximo, mas está aqui. Então, tem esse valor aqui e aqui. Então, eu pego um valor aqui entre ele e zero e corto aqui e garanto que daqui para cá está abaixo desse tanto, daqui para cá está abaixo desse tanto. Então, na verdade, o que me interessa está aqui. Aqui a função tem esse valor, aqui tem esse valor, aqui é acima, então o ponto de máximo não é esse nem esse, então derivada é zero. Justificativo assim. Oi. Não é porque aqui, esse daqui, na verdade, né, que era menor ou igual a zero. Eu troquei a ordem. Esse é menor ou igual a zero, esse é menor ou igual a zero. Que está vendo o vídeo, já deve estar nervoso lá, porra, o cara errou e tal. Aliás, essa é uma atitude importante em aula. Você tem que ficar na aula querendo pegar o professor no erro. Porque se você acha que ele está falando a verdade, você relaxa e não aprende nada. Se você está lá alerta, você aprende mais. Claro que eu digo isso ao contrário para minha mulher quando eu estou dirigindo. Ela fica do meu lado lá, ela gosta que eu dirija para ficar reclamando que eu dirijo mal. Eu não posso dirigir você, eu estou do lado e relaxo. Mas a atitude em sala de aula não é deixar o motorista em paz. Bom, então assim, são resultados meio básicos. Agora tem resultados mais... Tem um resultado importante de derivada, que é o teorema do valor médio. Que também é um resultado meio... É um teorema de existência. Por que esses teoremas são importantes? Porque eles dizem, existe um cara. Esse daqui até tem uma demonstração algorítmica, né? Aquela que eu mostrei. Né? Você pega o ponto que está aqui, esse ponto está aqui, pega o ponto médio, aí vê a função, aqui está para cima, então descarta de cá, olha esses dois, pega o ponto médio, aí descarta esse de cá, aí vai. Esse do ponto de máximo não é tão simples assim ter um algoritmo, mas de qualquer maneira são teoremas que garantem a existência de um ponto. Toda vez que tem um teorema, você precisa de um teorema para dizer que um ponto existe. Sem calcular ele, vamos dizer, dar uma fórmula de cálculo, tem como um limite. Esse teorema geralmente é importante, porque ele vai valer nos reais e não deve valer nos racionais. A gente sabe que, por exemplo, se esse teorema valesse nos racionais, existiria raiz de 2 nos racionais. Seria a mesma demonstração. Por exemplo, se esse teorema aqui valesse nos racionais, essa função aqui atingiria, se eu pegar um intervalo de 0 a 2, ela atingiria seu máximo e seu mínimo. Só que isso aqui, quando eu chego perto de raiz de 2, isso vai para zero no denominador, então tem mais infinito, menos infinito. Mas nos racionais isso está definido em todos os pontos, porque não tem raiz de 2. Então aqui você tem a função no intervalo, mas que na verdade ela vai lá para o infinito. Então teoremas de existência, eles são... toda vez que um teorema diz existe um cara... vamos dizer, se esse teorema de existência tiver uma demonstração algorítmica, você dá graças a Deus, porque
você tem como botar a máquina para calcular. Às vezes, você tem um teorema, você tem uma demonstração de que o ponto existe, mas o teorema não diz, a demonstração não diz como calcular o ponto. Então, ele é meio que assim, de dizer, ó, esse problema tem solução, se vira aí, inventa um algoritmo no seu caso específico, né, para achar uma aproximação da solução. Então, o teorema do valor médio, que horas são? 11h13, porque eu tenho que falar um pouco da teoria da integral também, né? O teorema do valor médio você tem f de AB em R. As hipóteses são... Você não precisa ter diferenciabilidade em A e em B. Então, é contínua em AB e derivável no interior. Então, existe C no interior tal que F' de C é também um desenho, né? O desenho é meio assim, né? Você pega um ponto A, um ponto B, aí você tem essa reta aqui ligando a B. Agora você desenha uma curva aqui que tenha tangente em todos os pontos. Sempre tem que ter um ponto que a tangente é paralela a ela. Aqui, com curvas tem um detalhe técnico, porque você pode fazer uma curva que tem velocidade em todos os pontos, mas pode ter uma quebra. Porque como aqui, quando você desenha uma curva assim, é meio dizer, a variável é o tempo. O tempo está passando, tem um cursor do tempo aqui se movendo, e aqui tem a posição do ponto. Mas você pode vir, aí você chega aqui e resolve dar uma parada para almoçar. E aí, em vez de seguir em frente aqui, você pega e sai por aqui depois. Então, aqui, você veio, diminuiu a velocidade e tal, parou, aí a velocidade ficou zero, aí você acelerou devagarzinho para cá e teve velocidade em todos os tempos, mas tem uma quebra. Mas quando você faz o gráfico da função, não pode ter a quebra porque o tempo está aqui. E vamos dizer, tem o x e o f de x. Então, o x é o tempo, ele está sempre, não está parado. Então, você tem... Bom, de qualquer maneira, a figura é eloquente, né? Você tem essa coisa aqui, tem a corda aqui e tem uma tangente aqui. Na demonstração, a minha demonstração usa aquela terceira definição da derivada. Vocês não vão encontrar essa definição nos livros, mas ela é importante porque ela repercute lá na frente uma generalização desse teorema em análise vetorial. Não vou insistir nisso aqui. Tem esse teorema.
Esse teorema ele nos garante coisas óbvias, mas ele também que vai garantir. Né? Por exemplo, ele vai garantir que se, vamos dizer, um corolário F já B em R contínua, F' de x igual a zero para todo x no interior, implica que F é constante. Por quê? Porque, bom, você pega aqui o intervalo AB, qualquer par de pontos que você pegar aqui, x1, vou pegar aqui alfa, x1 e x2, você vai ter f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tem algum cara aqui, x aqui, igual a f' de x para algum x. Existe x tal que isso. Como isso aqui é zero, isso aqui tem que ser zero. E aí isso vai garantir também, né, que se você tiver FG contínuas e F' e G' FG tem a mesma derivada, então vou botar aqui G menos F é constante. Tá? Quer dizer, duas funções têm a mesma derivada, ou seja, dois carros saem, um daqui, outro daqui, andam sempre com a mesma velocidade, a distância entre eles é constante. Precisa de um teorema para garantir esse negócio aqui. Isso é importante, né, quando você está pensando lá na integral, porque quando você está procurando uma primitiva de uma função, imagina que em vez de ter a f e a g, você tem uma f que você pensa, ela é f' de alguém. Então, você tem a f aqui. Aí você diz, eu achei uma fzão, f está definida no intervalo fechado. Aí eu achei uma fzão cuja derivada é f. Aí, mas será que tem outra? Peraí, a minha f também pode ser derivada de uma outra g. Aí essas duas têm a mesma derivada, então a diferença entre elas é uma constante. Então, quando você procura uma primitiva, claro, no intervalo, né? Porque se tiver dois intervalos separados, pode ter uma constante aqui e outra ali. Mas quando você procura uma primitiva, você achou uma, achou todas. Tá? Escreve mais C. Porque você... às vezes, já aconteceu uma coisa ridícula uma vez. Eu dividi a sala com um colega e ele tinha calculado uma integral lá e tinha achado um resultado e tinha feito para um outro, não sei se tinha feito para um outro método, tinha achado outro resultado. Dois resultados assim, diferentes. Aí eu olhei, também nós ficamos, sei lá, meia hora com o cara de babaca, até ver que você tem coisas, vamos dizer, que diferem de uma constante, tipo, né? Você tem seno quadrado x mais cosseno quadrado x igual a 1. Então, seno quadrado x e menos cosseno quadrado x
diferem por uma constante. Esse menos esse dá sempre 1. Então, vamos dizer, você integrou de um jeito, achou esse. Tá? Se você derivar aqui, vai dar 2 seno x cosseno x. Se derivar aqui, vai dar menos 2 cosseno x vezes menos seno x. Tem a mesma derivada. E diferem por uma constante, embora você olhe, você não vê a constante. Tá? Bom, deixa eu passar na integral, que a gente nem fez a definição de integral direito. Né? A integral, na verdade, a minha sensação, não estudei isso a fundo, mas a minha sensação é que a integral é área. Ninguém levou muito a sério, eu acho, durante um tempo, a questão de definir a integral. O importante não era que a integral era a área, era que você podia calcular aquela área achando uma primitiva da função em certos casos lá e tal. E isso já era o máximo. Então, na verdade, foi há uns 200 anos que um cara chamado Fourier teve lá que expandiu a função em série trigonométrica, senos, cossenos e tal, e depois de muita cabeçada, ele descobriu que ele podia calcular esses coeficientes dessa série por integrais, e que isso mostrava que tinha funções que não eram nem contínuas e que podiam ser escritas como séries e participar lá da solução do problema da equação do calor, aquela que eu reduzi da outra vez. E aí a questão do que é integral, o que é uma função ser integrável, começou a se colocar. E aí, vamos dizer, em 100 anos, depois do Fourier, vamos dizer, se desenvolveu uma boa teoria do que era integral. Então, uma coisa que é sintomática é o seguinte: a gente chama a integral que a gente usa nos cursos de cálculo de integral de Riemann. Talvez vocês tenham encontrado esse Riemann. Só que o Riemann viveu na segunda metade do século XIX. E a integral apareceu no século XVII, 200 anos antes. Então, é meio esquisito, mas é porque o Riemann foi um dos primeiros a dar uma definição de integral que a gente usa. Não é tem a do Lebesgue depois, que é mais forte, mas ele, na verdade, ele estava fazendo um trabalho sobre séries de Fourier, esse que eu falei, que teve as séries trigonométricas, e ele se sentiu obrigado a dar uma definição de integral, porque senão ele não podia desenvolver a teoria. Então, a definição dele ficou famosa, assim, e aí passaram a chamar de integral de Riemann. Na verdade, usando a integral de Riemann, a definição do Riemann. Tem duas... A definição do Riemann é uma, tem uma outra, que acho que é do Darboux, não sei, que é boa também, que as duas têm seu valor. Quer dizer, a definição do Riemann, antes de mais nada, você pega o seguinte: tem uma função f definida no intervalo AB, a valores em R, e ela não precisa ser contínua, derivável, nada, só precisamos que ela seja limitada. Por cima e por baixo. Uma primeira abordagem. E a ideia é a seguinte: você tem aqui a F, definida no intervalo AB, e você vai aproximar a área. Então, você vai fazer uma partição do intervalo. Você vai pegar pontos assim
E aí, em cada, vamos dizer, aqui você tem um ponto AI menos 1, aí, aqui você tem um XI, aí você pega o F do XI, faz esse retângulo e aproxima a função por esse retângulo aqui, e soma isso tudo. Então, a gente precisa do conceito de partição P igual a 0, a 1, a N, com A igual a 0, menor que a 1. Isso aqui a gente chama de uma partição. A rigor, para ser rigoroso assim, vamos dizer, a gente deveria botar... Você entende a diferença conceitual? Porque se eu boto entre chaves, significa que não é um saco, eu joguei os caras ali, não tem ordem. Quando eu boto assim, tem o primeiro, então eu sei que esse é o A0, porque a chave fica escrito, mas estava escrito antes de você jogar no saco. Você jogou no saco, molhou, apagou as etiquetas e você não sabe mais quem é quem. É dito, uma partição de AB. Esse N, cada partição pode ter seu N, número de pontos da partição. A ideia meio que, vamos dizer, você faz aquela aproximação e faz o N tender a infinito. Mas não basta o N tender a infinito. Quem tem que tender alguma coisa é a diferença entre os caras. Porque, olha, você pode ter uma partição assim, tem tantos pontos, aí você vai aumentando o número de pontos, mas só aqui. E deixa isso aqui. Aí o número de pontos vai para infinito, mas você não espera que esteja fazendo uma boa aproximação assim. Então, na verdade, quem tem que tender a infinito é o que a gente chama da norma da partição. A norma de P é o máximo de igual a 1 até N de AI menos 1. Não precisa... A notação é norma de P. Então, na integral, a gente faz o limite quando a norma de P tende a 0. E aí você diz assim, a partição indexada de AB. Significa que eu dou a partição e escolho um ponto em cada intervalo. Então, é uma P, vou botar assim, X, um par ordenado, P partição, e X de 1 N, tá? Já está implícito aqui que a partição tem N pontos. X de 1N em AB, só que não é qualquer ponto de AB. Quer dizer, o XI, né, com X índice I, que leva I em X índice I, com X índice I em AI menos 1 AI. Tá claro? Quer dizer, eu estou pegando a partição. Então, aqui está o AI menos 1, aqui está o AI, esse é o A0, esse é o AN, e aí o XI é escolhido aqui dentro.
Aí, quando eu tenho a partição indexada, eu posso fazer a soma de Riemann. Então, a soma de Riemann S de FPX vai ser o somatório de igual a 1 até N de F de XI aí menos 1. Ou seja, eu pego aqui aí menos 1, aí XI, pego F de XI, como altura do retângulo, e somo esses retângulos. Claro que se a F for negativa, vai somar parcela negativa. E aí, a ideia é a seguinte: eu faço a norma da partição tender a zero. Isso implica em aumentar o número de pontos, mas aumentar de maneira que as diferenças tendam a zero. E aí, se tiver um limite, eu chamo esse limite de integral. Então, a integral de Riemann de F em AB, notada assim, integral de A até B de F, ou integral de A até B de F de X dx. Lembrando que essa notação é devida ao Leibniz. Você tem uma soma, é como você pensar, então esses ΔX aqui são os dx infinitamente pequenos, aí eu pego o F de x, multiplico pelo dx, somo essa soma infinita de alguma maneira mágica e dá isso daqui. Integral de A até B de F de x dx igual ao limite, quando a norma de P tende a zero. Repara que o x, na verdade, a escolha tem que, vamos dizer, tem que valer para qualquer escolha. Quer dizer, o que isso significa? Para todo epsilon, quer dizer, esse número aqui, vamos chamar aqui de I, significa o seguinte: para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se a norma de P é menor que delta, então S de FPX menos I menor que epsilon para toda X. Vamos dizer assim, P é igual a 0 a N para toda X de 1 N em AB com XI pertencente a I menos 1 aí. Tá? Então, quem tem que tender a zero é a norma da partição. E aí, se a norma da partição for suficientemente pequena, eu tenho que poder escolher os pontos ali como eu quiser e tem que dar certo. Tem um teorema, porque agora, né, na verdade, quando o Riemann coloca essa definição, ele está preocupado em entender quão descontínua pode ser uma função para ainda ter integral. Porque é claro, né, que você tem uma função,
você faz a integral. Se você mudar a função num ponto, não vai acontecer nada. Se a função tiver um salto, também dá para calcular a integral, não tem problema. Se tiver 22 saltos, também. Se tiver 22 elevado ao número maior que você puder conceber, saltos também não tem problema. É um número finito de saltos. Então, tem um primeiro teorema que é básico, que diz que toda função contínua é integrável. Tem que ser verdade, né? Toda f de AB contínua é integrável. Tá? Quebra bem o galho. A demonstração também depende de um resultadozinho chatinho que eu não vou explicitar agora, mas dá para acreditar. Tem um resultado mais forte devido a Lebesgue e Vitali. Lebesgue é o cara que, na virada do século XX, 1900, ele fez a tese de doutorado dele, e ele construiu uma nova maneira de pensar integral, que eu não vou falar hoje. E, de passagem, ele usou um conceito que foi definido pelo Borel, que é o conjunto de medida nula, também vou falar mais à frente, mas então é um critério que diz que, na verdade, em resposta à questão colocada pelo Riemann, quão descontínua pode ser uma função para ainda ter integral. Então, a função, o conjunto dos pontos de descontinuidade tem que ser de medida nula. Medida nula é uma ideia brilhante devido a Borel, que não vou explicar agora, mas num momento assim, basta a gente dizer, não, se é contínua é integrável, já está beleza. Tem uma outra definição de integral equivalente a essa, que boa para fazer demonstrações, que é o seguinte: em vez de você fazer uma escolha, você pega a partição só e faz uma aproximação por cima e uma aproximação por baixo. Então, você define assim: U de FP é igual a somatório de I igual a 1 até N de MI a I menos 1, onde MI é igual ao sup da função no intervalo. Tá? Quer dizer, em vez de você escolher, está aqui no intervalo AB. Aí você, em vez de escolher um ponto qualquer aqui, você diz, não, aqui eu vou pegar o maior valor da função. O sup moralmente é o maior valor da função. Pode ser espírito de porco, né? Fazer uma coisa assim e não seja contínuo aqui, tiro esse ponto. E aí esse cara daqui não é o maior valor da função, porque a função aqui está definida assim. E aí, mas tudo bem, eu vou pegar esse cara daqui. Aí, essa aproximação aqui é o ad upper, é a aproximação por cima. E você faz a mesma coisa por baixo. Né? L de FP, somatório de igual a 1 até N, de MI a I menos 1, onde MI é igual ao ínfimo da função ali. E aí tem uma coisa, vamos dizer, tem uma coisa legal assim, que quando você tem um intervalo aqui, você pegou a aproximação por cima. Aí você diz, não, tem essa partição aqui, agora eu vou pegar esse ponto aqui, onde tinha esse aí menos 1 e esse aí aqui, eu vou introduzir um ponto aqui no meio. Aí agora esse intervalo virou 2. Então aqui, ó, o sup continuou sendo esse, mas aqui ele diminuiu.
Então, quando você refina a partição, quer dizer, bota mais pontos na partição, a soma superior diminui. E a soma inferior acontece o contrário. Ela era isso aqui, agora ela virou isso, mais isso. Ela aumenta. E aí não é difícil mostrar que todas as somas superiores são maiores do que todas as somas inferiores. Qualquer soma superior. Você faz uma partição, pega a soma superior. Pega outra partição, a soma inferior, está por baixo. E aí você, em vez de dizer o limite, você diz o seguinte, ó, eu posso fazer o ínfimo das somas superiores. Quer dizer, eu estou pegando as aproximações por cima e vou pegar a menorzinha de todas. Que não existe, não necessariamente existe, mas é quem deveria ser a menorzinha. Essa aqui deveria ser a integral, mas que também deveria ser o sup das somas inferiores. Quer dizer, se eu pegar todas as aproximações por baixo e pegar o maior de todas, tem que ser a integral. Desde que esses caras sejam iguais. Porque você pode fazer uma aproximação por cima, uma aproximação por baixo, e vem as aproximações por cima e por baixo e elas não colam. E aí a função não é integrável. Exemplo é você fazer a função zero em Q e 1 fora de Q. Então, nos racionais vale 0, nos irracionais vale 1. Aí pega no intervalo 0, 1, as aproximações por cima vão dar todas 1, as aproximações por baixo vão dar todas 0, e não tem como mudar isso. Tem, quer dizer, a integral de Lebesgue diz que essa integral é 1. O conjunto dos racionais é de medida nula, mas dentro no contexto da integral de Riemann, não. E essas duas definições são equivalentes. Dá um certo trabalhinho uma das implicações, mas são equivalentes. Bom, aí a integral tem as propriedades meio óbvias, né? Talvez uma que tem uma figurinha mais... Né? Quer dizer, vamos dizer, integral... Se eu tiver assim, A, B, C, integral de A até C de F é igual a integral de A até B de F mais integral de B até C de F. O interessante é você ver que com a coisa do sinal que eu não explicitei, mas integral de B até A é menos a integral de A até B, essa igualdade aqui vale mesmo que B não esteja entre A e C. Um é positivo, outro é negativo, você faz o detalhe. Uma coisa que é legalzinha é que a integral de A até B de F de x mais g de x dx é igual à integral de A até B de f de x dx mais integral de A até B de g de x dx. A demonstração não é difícil, mas é interessante você fazer uns desenhos assim, que aqui você tenha, digamos, a F, aqui você tem a G. Para fazer a F mais G, você tem que meio que dizer, bom, eu vou pegar a F, vou copiar aqui, e agora eu vou botar a G aqui em cima. Você tem que meio que fazer assim, né? Quer dizer, você vai deslizar esses pedacinhos e fazer o que, de certa maneira, quer dizer o que a gente conhece como princípio de Cavalieri, uma versão mais
Tá vendo nada, né? É que se você pegar essa figura aqui ou pensando assim, ó, você tem uma resma de papel aqui. Aí você pega essa resma e faz assim e ela fica com o perfil meio... Vou botar mais para cá, assim. Tá aqui a sua resma. Aí você pega a mesma resma e a área, o volume é o mesmo. Mesma coisa com área. Então, aqui é meio isso. Ó, você tem as tirinhas, os segmentozinhos aqui estão assim, você deforma eles para cair aqui e é a mesma integral. A demonstração, não, vamos dizer, não precisa dessa figura nem nada, mas é legal que, de certa forma, tem esse significado. São 11h50, então nós temos 10 minutos para os dois teoremas, teorema fundamental do cálculo. Né? Então, teorema fundamental do cálculo. São dois, muito parecidos, mas o primeiro diz o seguinte: se você tem f de AB em R contínua em AB com derivada f' em AB, f' integrável, eu não falei isso, mas deve estar claro o seguinte: para a integral, não importa muito se a sua função está definida no intervalo aberto ou fechado. Se você tirar uma linhazinha, não vai mudar a integral. Tá? Embora, vamos dizer, claro, se você tiver uma função contínua no intervalo aberto, você não garante que ela seja integrável, porque ela não precisa mais ser limitada. Mas, como eu digo que a f' é integrável, mesmo ela não estando definida em AB, isso significa que eu pego, chuto um valor qualquer para ela em A e B e tudo vai dar certo. Então, integral de A até B de f' é igual a f de B menos f de A. Esse teorema ele tem uma demonstração que meio que cabe em uma linha. Vou me esforçar, talvez aqui eu precise de umas 2 ou 3. Mas usando o teorema do valor médio, porque é o seguinte, ó, você pega o intervalo AB e faz uma partição. A0 a N. E aí você faz uma soma telescópica. Ó. F de B menos F de A é igual. B é a N. F de AN menos F de AN menos 1 mais F de AN menos 1 menos F de AN menos 2 mais F de A1 menos F de A0. Tá? Subtraio esse e somo. Subtraio esse e somo, então no fim sobrou isso aqui. Agora, cada um desses daqui,
eu tenho aqui AI menos 1, AI. Eu sei o seguinte, que f de AI menos 1 menos f de AI sobre AI menos 1 sobre AI, f de AI menos AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1, isso é igual a f' de um certo xi. Teorema do valor médio. Porque a minha função é contínua no intervalo todo, é contínua nos intervalinhos, derivável aqui dentro, então isso aqui é derivável, então xi aqui. Então eu posso pegar isso aqui e escrever assim, ó. Isso aqui é o somatório de igual a 1 até n de f' de xi AI menos AI menos 1. Escolhendo em cada intervalo esse xi correspondente aqui. Eu estou usando, o teorema do valor médio me diz isso. Então eu estou usando isso assim, ó, eu posso escrever f de AI menos f de AI menos 1 igual a f' de xi AI menos AI menos 1. Aí eu pego esses caras, substituo aqui, somo tudo, eu tenho isso. Mas isso aqui é uma soma de Riemann para a integral da f'. Então, quando a norma... Eu posso fazer isso para qualquer partição. E se a norma da partição tender a zero, isso tende para a integral de A até B de f. Só que esse número aqui é sempre o mesmo, é esse aqui. Então tem uma coisa que está tendendo para outra, mas essa coisa que está tendendo está ali parada. Então elas são a mesma. É um teorema super importante e que se demonstra direto com o teorema do valor médio. Então, esse então você sabe, né, que se você está integrando uma função e ela tem uma primitiva, basicamente, em geral, assim, você tem uma função, ela tem uma primitiva. A primitiva, vamos dizer, então definindo um intervalo maior do que te interessa, você vai pegar um intervalo menorzinho, a primitiva é derivável naquele intervalo, então ela é contínua, então pode calcular a integral fazendo isso aqui. Então esse, na verdade, é o teorema que garante que você pode calcular a integral calculando a primitiva. O outro é o teorema que garante que toda função contínua tem primitiva. Aqui é como se você dissesse assim, olha, as funções que eu conseguir achar uma primitiva, eu posso calcular assim. Aí eu pergunto, mas e sempre tem primitiva? Como é que é? Então, o outro diz que toda função contínua tem primitiva. O segundo teorema, né? Vou apagar aqui a demonstração. 2 é que você diz que se f de a b em R, vou fazer a versão simplificada, contínua. Alfa pertence ao intervalo AB. Podia ser fechado também. Se f de AB em R é definida, vou ter as letras de forma, né?
Como eu sei que a função é contínua, eu posso garantir que ela é integrável. Então, f de x é igual a integral de alfa até x da fzinho. Repara que, como eu tenho um x aqui, se eu quiser botar variável aqui, isso é uma coisa importante a gente lembrar. Às vezes a gente tem o x que a gente costuma usar aqui, está aqui, aí você botar outra letra aqui. Tá? Então, f' igual a f em AB. Desde a construção do logaritmo, a gente está usando esse resultado. E a demonstração é basicamente isso assim, né? Você bota aqui o alfa, o x mais h, aí o f de x mais h menos f de x é isso aqui. Como a função é contínua, todas as alturas aqui são parecidas se o h é pequeno. E como o h vai tender a zero, são parecidas com a altura em x. Então, se você dividir isso daqui por h, vai dar uma altura média aqui, que vai tender para f de x. Então, esse teorema garante que, vamos dizer, mesmo que você não tenha uma primitiva dada por alguma fórmula conhecida, uma função definida assim tem derivada. Então, isso, vamos dizer, o maior exemplo disso é a definição do logaritmo. A gente tem... eu até fiz isso, quer dizer, eu discuti que se eu sei o logaritmo lá do colégio, aquele maluco que era o expoente ao qual eu tenho que levar o cara para não sei o quê e tal, e suponho que ele é derivável, eu descubro que a derivada é alguma coisa vezes 1 sobre x. E essa alguma coisa depende da base do logaritmo. Eu digo, então, beleza. 1 sobre x é uma função contínua, eu posso definir o logaritmo como a função cuja derivada é 1 sobre x, fazendo essa área aqui. Como eu sei que o logaritmo de 1 é zero, não quero que seja, então eu faço alfa igual a 1 e defino assim. E aí eu criei uma função a partir da derivada. Outro ponto de vista de simplesmente dizer, não, eu tenho as funções e eu calculo as derivadas. Eu uso esse teorema para criar uma função. E em certas circunstâncias, eu estou lá, sei lá, fazendo física teórica, alguma coisa, eu tenho uma função. Bom, acho que ela é contínua, então ela é derivada de alguém. Bom, foi um resumo meio... Gastei muito tempo no começo, mas o começo você tem que saber bem, tem que entender a derivada e tal. De certa forma, também entender que quando você está fazendo esse processo de definição da integral pela soma de Riemann, ou pela soma superior ou soma inferior, você está construindo uma função cuja derivada é aquela. Quer dizer, certo? Esse teorema aqui não é nada surpreendente, porque quando você está integrando, você está pegando a sua função como velocidade e está calculando a variação da posição naquele intervalinho. Depois você pega a nova velocidade, nova variação. Então, é um método de reconstruir a variação do espaço a partir da velocidade. Então, no fim, essa variação do espaço que você constrói aqui tem que ter como velocidade essa função que você integrou. Os teoremas não caem do céu.